Onde é que estavam esses caras? Vocês não têm moral de chamar o Marçal de arregão não, viu? E dizendo, eu gosto do Bolsonaro. Bolsonaro candidato, votaria nele hoje, mas não passo pano pra arregada, como não estou passando pano pro Marçal. Tem muitos que estão aproveitando essa regada do Marçal pra chamá-lo de comunista, vagabundo, foi exposto. Isso é picaretagem, vagabundagem. Isso, na verdade, não é luta pra expor o Marçal. Se ele é tão comunista, vagabundo assim, por que vocês aceitaram ele em 2022 ao lado do Bolsonaro fazendo campanha? Mas o Marçal, na minha opinião, errou. Errou em não topar ser entrevistado pelo querido Paulo Figueiredo, que já entrevistamos aqui várias vezes, pelo jornalista Paulo, que reside nos Estados Unidos hoje. E vale a pena salientar que o Paulo Figueiredo é perseguido pelo sistema, viu? Teve os passaportes cancelados, contas bancárias no Brasil bloqueadas, e óbvio, se estivesse aqui no Brasil seria preso. E eu acho que o Marçal errou feio em não topar a entrevista para falar do Alexandre de Moraes. Aí você diz, Timóteo, mas o Marçal poderia sofrer perseguição. Peraí, depende do tipo de fala. Você acha mesmo que o Marçal não teria habilidade para tratar do assunto? Seria muito mais fácil topar, aceitar a entrevista e falar educadamente, de maneira elegante, a respeito do Alexandre de Moraes, do que ele acha do que está acontecendo aqui no Brasil. Digo e repito, eu não sei a opinião da Vanessa, nem conversei com ela hoje antes do programa. Eu acho que foi um erro da coordenação de equipe do Pablo Marçal. Ele não topar essa entrevista foi uma burrada, foi ridículo, porque ele poderia tratar, não precisava xingar o ministro Moraes, e eu tenho certeza de que nada aconteceria com ele, tratando como nós tratamos das injustiças, irregularidades, da baixaria, da denúncia da Folha de São Paulo. Por que não falar do Moraes? Hein, Pablo Marçal? Eu acho que foi um erro. O que a gente está vendo agora na direita paulistana, na verdade não é somente na direita paulistana, é na direita brasileira. A gente está vendo, não é uma luta contra a esquerda. Não é uma luta contra o sistema, nada disso. O que a gente está vendo, eu tenho reparado, é que existe agora uma luta pelo protagonismo da direita. Para ver quem é a pessoa que lidera o movimento da direita. E o Pablo Marçal, goste dele ou não, é o primeiro a aparecer, representar um outro grupo e crescer bastante nas redes, fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez lá nos idos de 2017. Eu estou vendo essa luta não contra a esquerda, a luta pelo protagonismo da direita. Mas por que você está dizendo isso, Timóteo? Porque depois de ontem, desse erro, eu não passo pano, ao meu ver foi erro do Pablo Marçal em não ser entrevistado, mas não faz o Pablo Marçal um comunista, um traidor, uma pessoa ligada ao sistema, um bandido. E quem dissemina esse tipo de comentário nas redes, até o ouvinte que mandou mensagem há pouco colocou, obviamente ele está sendo influenciado por algum youtuber pix, que está recebendo esse tipo de conteúdo. É um negócio coordenado. Então, quando alguém ataca o Marçal dessa forma e pede voto no Nunes, o que é um absurdo, é ridículo. É ridículo. O Nunes é o pior engodo da história, esse cara. E tem gente de direita que vota no Bolsonaro cogitando votar nesse Nunes, que foi uma ameaça, que é um esquerdista, não é um cara de centro, é um esquerdista, um revolucionário. Então, quando existe essa narrativa contra o Marçal, porque ele simplesmente arregou em falar do Alexandre de Moraes, eu digo, eu acho que ele arregou mesmo, deveria falar. Se por medo ou não, eu não sei, mas cometeu um erro. Cometeu um erro. Você pode falar, eu não passo pano pro Marçal, eu não passo pano pra nenhum político, eu não passo pano. Pro Bolsonaro, pro Marçal. Esse é o nosso papel como comunicadores. Eu escrevi isso no meu ex. O Marçal arregou. Aí você tá vendo um bocado de youtuber, né? Os profissionais do Pix, aqueles que não são totalmente ignorantes. Tem os ignorantes, tem os manipuladores também. E eu não estou me referindo ao Paulo Figueiredo, que acredito que é uma pessoa séria. Sim. Agora,
Tem muitos que estão aproveitando essa regada do Marçal para chamá-lo de comunista, vagabundo, foi exposto. Isso é picaretagem, vagabundagem. Isso, na verdade, não é luta para expor o Marçal. Se ele é tão comunista, vagabundo assim, por que vocês aceitaram ele em 2022 ao lado do Bolsonaro fazendo campanha? Ele fez a super live, mais de 72 horas. Fez a super live, organizou e tudo mais. E tem outro ponto que eu queria falar também. O Marçal arregou, beleza, tem que criticar, tô criticando. Foi um erro. Espero que ele volte atrás, tope essa entrevista e fale tudo com o Paulo Figueiredo. Quando o Bolsonaro arregou 300 mil vezes como presidente com a faca e o queijo na mão, essa galera disse alguma coisa? Porque eu disse aqui. Eu não passei pano pro Bolsonaro. Gostando do Bolsonaro como gosto do Moraes. Do Moraes o quê? Deus é mais. Do Marçal. É esse M aí que... Eu gosto do Marçal e tô aqui criticando a regada do Marçal. Bolsonaro foi um grande arregão também em diversos momentos. Com a faca e o queijo na mão. Mandando na PF. Mandando nos agentes de segurança, foi um grande arregão. Cartinha em 2021 do Michel Temer. Ou vai esquecer? Onde é que estavam esses caras? Vocês não têm moral de chamar o Marçal de arregão não, viu? E dizendo, eu gosto do Bolsonaro. Bolsonaro candidato, votaria nele hoje. Mas não passo pano pra arregada. Como não estou passando pano pro Marçal. Sugiro que o Marçal volte atrás e dê entrevista ao Paulo Figueiredo. Fale sobre o Alexandre de Moraes. Agora... Não venha falar que o Marçal é regão quando você em 21 ficou quietinho. É estratégia. Ficou falando, é estratégia. Bolsonaro tinha faca e o queijo na mão. Não fez nada. Arregou também. E eu falei aqui em 2021 isso. Pode pegar o arquivo do programa. E fui rechaçado, eu não tô nem aí. Gosto do Bolsonaro, mas vou criticar. Arregou. Arregou quando escolheu 2 ministros ligados ao sistema. Eu digo, agora vocês não têm moral pra falar do Marçal, viu? Não vem com esse papo furado. E arregou o Bolsonaro pior, com a faca e o queijo na mão, presidente da República, não era um deputado federal. Me irrita essas coisas porque você vê gente mal intencionada, produtora de conteúdo mal intencionado, fazendo esse tipo de narrativa aí nas redes. Falando, o Marçal arregou, comunista. Cuidado, você tá vendo, não é uma luta contra a esquerda, é uma luta pra ver quem tem protagonismo na direita. Isso é muito errado. Essa é a minha opinião. Acho que eu já falei demais, não precisa nem ajustar a câmera. Vanessa Moreira, o que você acha? Eu discordo de você em alguns aspectos, Timóteo. A gente está diante de uma ditadura aqui no Brasil. O Pablo Marçal, ele está perseguido porque tem um indiciamento no Ministério Público para impugnar mais uma vez a candidatura do Marçal, porque ele foi impugnado para presidente, que ele nem teria êxito nenhum, né? Inclusive, ele já se colocou várias vezes que ele só saiu para a Prefeitura de São Paulo porque o Salles não tinha sido escolhido e ele trabalharia junto ao Salles. Ele já falou isso várias vezes. O Marçal, ele é um cara de direita. Ele pode não ser alinhado em todos os aspectos com o meu pensamento, com o pensamento seu, querido ouvinte, mas ele é um cara de direita, isso é indiscutível. Da mesma maneira que o Nunes é um cara de esquerda. Eu achei errado o posicionamento dele mais agressivo ao Paulo Figueiredo, porque a equipe dele, pelo que andei lendo e constatando, tinha dito que aceitava a entrevista. Paulo Figueiredo fará entrevista com Marina Helena, com ele e com Nunes, certo? Só que, venha cá, se ele perguntar para Marina Helena, que não tem uma expressividade grande, vai acontecer alguma coisa se ela falar do Moraes? Não, ela é mulher, tudo mais, não tem capacidade eleitoral. Se ele perguntar para o Nunes, se o Nunes, por um acaso, dá uma de machão, que ele não vai falar, ele vai fazer com questões mais... Não, temos que ver, não, isso não cabe a São Paulo, aquela coisa toda. E ninguém vai cobrar dele, igual tá cobrando do Marçal, uma postura firme contra o Moraes. Por quê? Porque já sabe que ele é esquerdista. Não tá votando nele por causa do trabalho dele, porque o trabalho dele é péssimo. Ele tem 3 comunistas no secretariado dele, trocou o Aldo Rebelo por outro comunista. Tem a Soninha, que é comunista, faz manifestação anti-Bolsonaro o tempo inteiro. E tinha a Marta Suplicy, isso eu tô falando dos comunistas conhecidos, certo? Que fazem parte do governo de São Paulo hoje, né? Da prefeitura. Então, não vai dar nada para ele se ele resolvesse falar de uma forma mais firme. Agora, e para o Marçal, que está com o MP? A gente vive ou não uma ditadura do judiciário aqui nesse país? Vive ou não vive?
Quantas pessoas você está vendo perseguida pelo sistema? Eu tenho uma pessoa que há pouco tempo deu um depoimento para a Polícia Federal por causa da postagem de outra pessoa contra o sistema. Uma pessoa comum, uma mãe de família, mãe de criança atípica. Decente, nunca falou nada. Nem rede social normalmente tem. E teve que dar depoimento para Polícia Federal. Uma senhora comum. Quando acontecer com a sua vizinha, você vai parar de achar que a gente está numa democracia. E vai começar a entender o que está acontecendo. Então, eu só achei errado o posicionamento do Marçal, de dizer que o Paulo Figueiredo está lá fora, apesar de não ser mentira. É muito fácil, se eu lá nos Estados Unidos, como o Timóteo já falou aqui, que vai morar lá e vai me deixar aqui, eu disse que eu não fico. Por quê? Porque lá ele vai ter coragem, ele vai poder falar o que ele quiser, ele vai poder xingar todo mundo, e na hora que a PF bater, vai bater aonde? Mas ele não precisava xingar. Entendeu? Desculpa, ele não xingou o Paulo Figueiredo. Ele não xingou, ele só convidou o Paulo Figueiredo educadamente a vir ao Brasil dar a entrevista aqui. Porque o Paulo Figueiredo chamou ele de covarde. Certo? Então, assim, tem pontos que a gente tem que dizer a verdade aqui. Ele não xingou em momento algum. Ele só disse pro Paulo Figueiredo vir aqui. Acho que ele não deveria ter feito isso, certo? De verdade, apesar de não ser mentira o que ele falou. Mas eu acho que ele não deveria ter feito isso, porque as condições que mantém o Paulo Figueiredo lá fora são terríveis, da mesma forma que as que mantém o Alan, entre outros, mas também há de se entender que aqui a gente está tentando mudar as entranhas. E o Marçal é uma pessoa que está tentando entrar na Prefeitura de São Paulo para mudar as entranhas do poder, para abalar o sistema. Isso aí é indiscutível. Ô, peraí, rapaz, que é isso? Como é que você vai sair do nosso vídeo, não vai deixar o seu like, não vai deixar a sua inscrição? Peraí, rapaz, deixa logo o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você não fizer isso, você certamente é um petista, um esquerdista. Então, deixa a sua inscrição agora e até a próxima.